Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você que acompanha a partir de agora o Identidade Marista, podcast na CBN Curitiba sobre educação. Eu sou Cristina Cessiuk e, para puxar a reflexão desse primeiro episódio, eu te trago uma pergunta. Você, ouvinte, já parou para pensar que educação pode ser muito mais do que se preparar para provas, decorar conteúdos? Pois hoje a nossa conversa é sobre algo essencial, a preparação para as escolhas que cada jovem fará ao longo da vida e sobre como a escola tem papel fundamental nesse caminho. Sobre esse tema, eu converso hoje aqui nos estúdios da CBN Curitiba com o Jean Marcos Guiadeschi, coordenador da Pastoral no Marista Paranaense. Olá, tudo bom, Jean? Bem-vindo. Olá, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço e todos aqueles que nos ouvem também. Já Marcos, a gente se pergunta nesse momento, para começar, na prática, o que que significa um estudante se preparar para a vida? O que que é um projeto de vida do estudante num contexto de mundo hoje? E falando especialmente de estudantes que estão ali no ensino médio, adolescentes que estão olhando de fato mais claramente para o futuro. É um momento bem especial. A gente fala de ensino médio, de projeto de vida, a gente está falando justamente desses adolescentes que estão numa fase de preparação importante. Mas quando a gente fala de projeto de vida, a gente pensa um pouquinho além da ideia de um plano de como vai ser o amanhã, e uma organização quase que cronológica de como que se dá isso. Projeto de vida tem muito a ver com todo o percurso que é feito. Então, da educação infantil ao médio, a esse processo de acompanhamento desse estudante. E as coisas simples desse período, dessa transição, eles são importantes para esse momento que, aí sim, é um momento de grande, responsabilidade, de escolhas, de novos desafios, de uma autonomia ainda maior. Mas lá na educação infantil, quando o professor ele começa a abordar, as temáticas das emoções, dos sentimentos, o aprender a socializar, tudo isso vai se tornando parte importante do projeto de vida, porque projeto de vida não tem muito ou não tem só a ver com o que eu vou ser, né, com o que eu vou escolher fazer, mas como eu serei nessas escolhas que eu faço. Então essa caminhada de projeto de vida tem a ver com esse cotidiano dentro da escola e fora dela também, e por isso é importante a presença de todos, né, nessa construção e e ajudar o estudante a chegar no ensino médio já um pouquinho mais preparado para essas escolhas. Então, quando a gente fala de projeto de vida, eu estou trazendo com certeza a temática do autoconhecimento, de habilidades socioemocionais, de habilidades emocionais que me ajudam nessa tomada de decisão e me tranquilizam um pouquinho nesse momento que ele é importante, mas ele não é único. Nós temos diante de nós um estudante que ele não é um fazedor de vestibular, ele é um estudante. Então ele tem emoções, ele tem sentimentos, ele está passando por muitas coisas ao mesmo tempo e uma delas é o vestibular. Então, ajudá-lo nesse processo até chegar aí, ele é bem importante, é bem fundamental e aí a gente conta com os educadores da infância, aos anos iniciais, ao ensino médio, por todo esse processo é importante essa caminhada para ajudá-lo a tomar uma decisão assertiva e também mais tranquila. Por vezes, quem já passou por esse processo lembra, né, de quanto, às vezes, o vestibular vira aquela grande coisa, né, ou quase um monstro, algo que tem que ser superado, que não tem como passar por essas fases da vida sem olhar para isso, mas ele é uma fase, né, como você mencionou, é uma etapa. E acho que quando a gente tem essa possibilidade de ter mais educação emocional, ter uma ideia mais clara de quem a gente é se movimentando nesse mundo, a gente consegue fazer isso de maneira mais serena, né. A gente tem uma e às vezes talvez nós nos esquecemos disso, né, nós quanto, adultos, quanto educadores, para nós talvez seja menor, esse momento de dificuldade que ele está vivendo e às vezes a gente pode correr o risco, não que fazemos, mas podemos, enquanto adultos, de romantizar um pouquinho essa ideia e dizer: "Não, mas é uma coisa passageira, é um momento específico". Então, mas como eu preparo ele, e falo de que o projeto de vida é um todo e não é só esse momento, mas esse momento ele é importante, né. Ele é bem específico, então esse acompanhamento nesse momento de transição porque a gente imagina, estou num colégio, uma estrutura que eu já mais ou menos conheço como vai ser o começo e como vai ser o fim. Eu estou indo para um lugar agora, uma novidade, que não é necessariamente só a universidade, o mundo do trabalho, novas responsabilidades.
e que, opa, eu não tenho mais aquela estrutura que me dava suporte, não tenho os mesmos colegas e eu tenho agora que assumir esse protagonismo. Por isso que é importante trabalhar esse protagonismo já no processo da infância, da adolescência, para eu chegar na juventude e ter condições de lidar bem com as dificuldades que eu vou ter, né. Jean Marcos, você é coordenador da pastoral e a gente vai falar mais sobre o trabalho dela em detalhe um pouquinho mais adiante, mas alguns ouvintes também talvez não estejam familiarizados, né, com ela. Explica mais para nós como funciona o trabalho da pastoral. O trabalho da pastoral, a gente pode dizer que é quase que, esse elemento da nossa identidade marista e desse cultivo, dessa espiritualidade que nós temos. Eh, Nós somos de um jeito e esse jeito que permeia o que somos é a pastoral. A pastoral, ela vem dessa dimensão da confessionalidade, por sermos uma escola católica, e tem tudo a ver com aquela forma como nós nos posicionamos. Então, agora nós falávamos dessa escolha que o estudante vai fazer. A gente imagina esse estudante que ele está ali fazendo a tomada de decisão de que curso ele vai fazer. Mas ao redor dele não tem só o curso. Então, ao redor dele, ele está pensando no curso, mas talvez do lado dele ali tem um relacionamento, que a gente não sabe como tá, talvez tenha, tem relações com os amigos, tem uma relação em casa, que talvez eu estou um pouquinho mais estressado, mais explosivo, então pode estar complicado. Eu tenho inúmeras situações ao redor de mim, a escolha profissional não é a única. Se essas coisas, se esses elementos não estão sozinhos e são complexos, esse aluno também não pode estar sozinho. Então, mais uma vez, eu não tenho ali diante de mim um fazedor de vestibular ou um estudante que é simplesmente alguém que replica o conhecimento que eu estou passando. Eu tenho diante de mim uma pessoa que precisa ser individualizada, olhada no seu contexto, olhada na sua história específica. Então, a pastoral ela vem com uma estrutura importante de preparar e formar esses estudantes de modo integral, todos os aspectos da vida, né? O aspecto acadêmico ele é bastante importante, mas eu tenho um aspecto que é da espiritualidade, que é do voluntariado, que é de olhar para a sociedade com um olhar um pouquinho mais ampliado, que é sair um pouquinho dessa opção de eu por mim mesmo, mas eu com o outro, e a relação que se estabelece nisso. Então a pastoral ela tem um papel fundamental, que é a preservação da nossa identidade, do nosso carisma. Então é a forma como nós somos. Tem um pouco a ver com o nosso jeito, né, as pessoas falam: "Ah, você tem um jeito de ser específico". Bom, a nossa instituição também tem um jeito específico de ser. E tem uma provocação, porque e aí é um desafio, né, que nós passamos, que Marcelino Champagnat, que é o fundador do Instituto Marista, ele traz aspectos muito importantes. Quando ele toma a decisão de fundar a instituição, ele visita um jovem doente que não teve acesso à educação e que não ouviu falar de Deus e que não teve um aspecto de valores. E ele visita esse jovem, ele vai para uma outra casa, esse jovem doente, quando ele volta, esse jovem tinha falecido. Ele fala: "Quantas outras realidades por aí não são assim?". Então, quando eu entro num processo educativo, eu não posso fazer de qualquer jeito, né. Eu tenho uma identidade um pouquinho específica que me ajuda a estar ali, então, com uma presença significativa, com uma escuta importante, porque às vezes a gente pensa no que eu tenho que falar para o jovem. E Rubem Alves tem um texto bonito que ele fala que a escutatória ela é que a oratória ela é muito importante, né, que é importante ensinar a falar. Mas ele diz: "Eu também preciso da escutatória". Então, muitas vezes, nosso papel de pastoral não é tanto o que vamos falar, mas muito mais o que vamos ouvir desse estudante. Se colocar a caminho com ele, né, porque se o problema dele não é sozinho naquela escolha que ele tem que fazer, ele também não pode estar sozinho. Então eu tenho que ser esse processo de cuidado. E aí quando falamos de pastoral, nas escolas nós temos um núcleo de pastoral, uma equipe que pensa esses projetos, pensa acampamentos, pensa retiros, pensa atividades socioemocionais, pensa toda uma estrutura. Mas num colégio marista, a pastoral é muito mais do que o núcleo que ela tem, mas é a forma como ela se posiciona. Então é a forma como aquela pessoa na portaria recebe o estudante e a família que chega, é a forma como nós, inclusive como estudantes maristas, olhamos para aquelas pessoas que limpam o espaço em que nós vivemos. Então é que todo mundo mais ou menos compartilha do mesmo pensamento e da mesma ideia de caminho. Achei muito interessante isso que você mencionou, né, esse olhar para o aspecto pessoal, crítico, até espiritual, né, dos alunos quando a gente está falando sobre o impacto de tudo isso na formação. Tudo isso, né, constrói o indivíduo, mais do que construir o aluno, mais do que construir conhecimento, é formação de fato, né.
Quando a gente fala sobre esse momento tão crítico, falando, né, por exemplo, de ensino médio, quando você chega já até aqui, como que isso pode se refletir na prática, no dia a dia desse aluno? Quando a gente fala desse sujeito, porque é um sujeito de direito, é uma criança, é um adolescente, e aí a gente tem que tomar o cuidado, porque às vezes a gente olha para essas fases da vida como sempre uma preparação para o que ele vai vir a ser. Então, e aí a gente conhece as famosas frases, né? O jovem é o futuro do Brasil, e a gente lembra, não, é presença, já é presente, a criança já é o presente, né? Então eu não tenho que pensar na criança só em o que que eu vou fazer para quando ela for adulto. Eu permiti, por exemplo, ela brincar, eu permiti que ela seja quem ela é, e eu dar ajudar nas potencialidades que ela tem, na criatividade que ela tem, eu dizer para ela que essa criatividade ela pode colocar em comum para a comunidade dela, isso é muito importante. Então, toda essa organização, ela é fundamental para que esse estudante, seja protagonista da sua história. Que nós, enquanto escola, potencializamos isso e corrigimos as rotas que são necessárias corrigir, mas que ele seja ele mesmo também no tempo que ele está presente. E esse cuidado do tempo que ele está presente vai potencializar ele para o futuro. Então, eu não posso colocar sobre o estudante um peso que é nosso de adultos. Às vezes a gente quer adultizar, é uma coisa que tem se tornado comum, mas também é nesse aspecto, de que a gente quer dar responsabilidades que ainda não são deles, que a gente está projetando neles talvez sonhos que são nossos. Então é esse espaço de que a criança, de que o adolescente seja o adolescente, de que o jovem seja o jovem. E compreendermos que nesses aspectos, as adolescências e as juventudes vão trazer inúmeros desafios para o educador, para os pais, mas que lembramos que somos os adultos da história e que temos que fazer esse papel de mediação, de cuidado e de preparação para esse futuro que ele vai assumir. Ele faz pequenas tomadas de decisão já no dia a dia. A forma como eu lido com essas pequenas tomadas de decisão, inclusive aquelas que são equivocadas, vai potencializar esse jovem lá no futuro, né? O meu filho, quando ele cai e se machuca, eu posso dizer para ele que não foi nada. Mas eu posso dizer para ele, foi, doeu, mas a gente pode seguir adiante. Então eu posso, nas pequenas coisas do cotidiano, dar uma estrutura robusta para que ele vá então, para essa caminhada futura, com todo o cuidado que eu posso oferecer para ele, né. É um assunto muito rico, né, a gente falar sobre, a formação e gostaria de trazer um pouco também para dentro dos projetos pedagógicos mesmo, como que esse olhar se relaciona com a formação quando a gente fala de currículo mesmo? Para nós, como eu dizia, assim, nós entendemos a escola em pastoral e não necessariamente uma pastoral dentro da escola. Então, todo educador e toda educadora, e aí toda a comunidade educativa como um todo, é chamada a olhar com carinho para essa realidade. Tem um provérbio africano que ele diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Essa criança tem que ser abraçada pela comunidade da educação infantil ao ensino médio. E o aluno, quando sai do ensino médio, também precisa ter uma continuidade de cuidado. Se eu entendo que eu preciso de toda essa comunidade, é por todo o período que ele está conosco. E a pastoral, ela vem junto com o pedagógico, quase que numa temperança, digamos assim. Porque é aquele tempero especial de não colocar sal demais e nem sal de menos, para não deixar insosso, mas também para não deixar intragável a vida. Então é olhar para a vida com as belezas que ela tem e eu, esse projeto pedagógico ele dialogue com a vida do estudante, que ele não seja uma coisa que não faça sentido, mas que faça. Agora, que nesse processo o estudante ele seja protagonista. Então, muitas vezes eu falava da presença que ela é significativa. A presença, esse valor da presença ele é tão importante que ele também tem que ser é o conhecimento que eu tenho para saber o momento de também dar espaço. Porque a presença não é tomar as decisões pelos estudantes e assumir suas responsabilidades, é essa construção como um todo. Para nós maristas, esse símbolo marista que nós carregamos no peito, ele é muito mais do que uma marca. Ele é um símbolo para nós, e um símbolo que traz uma identidade. Então a forma como nos relacionamos com o outro, ela é muito importante. Champagnat, que eu contava, que é o nosso fundador, que toma a decisão de fundar uma instituição que se preocupa com isso, ele vai dizer que o que vai nos caracterizar como maristas é a forma como a gente se ama e se relaciona com as pessoas. Então, a nossa identidade visual, ela é importante, mas a forma como nos posicionamos no mundo, ela também é.
Então, quando eu possibilito um estudante no projeto pedagógico, que eu estou falando sobre reciclagem, sobre biologia, e eu tenho a possibilidade de, junto com a pastoral, levar esse estudante até aquele lugar que faz esse processo de reciclagem, e lá nesse processo ele conhece a Dona Maria, e ao conversar com a Dona Maria, ele vê a mão da Dona Maria cortada, ele pergunta: "Onde a senhora cortou essa mão?" E ela diz que foi um material mal descartado. Esse estudante ele volta para casa não o mesmo, ele volta transformado. Então quanto que esse saber pedagógico, ele não me seja útil só para uma prova que depois eu esqueça, é o quanto esse saber pedagógico me inspire para a vida também. E essa dimensão de inspiração para nós é importante, porque quando a gente fala de uma espiritualidade, que para nós ela é importante, ela não é uma espiritualidade que se dá apenas, né, e esse apenas é importante, porque ela se dá também na oração, mas ela se dá no cotidiano. Então, como é que eu faço a transposição disso que eu acredito e disso que eu aprendo para o meu dia a dia? Como é que eu me relaciono com os meus pais? Como é que eu me relaciono com o meu educador? Como é que eu valorizo aquele que limpou a minha sala antes de eu chegar? Então, os projetos pedagógicos, eles vão te preparar para o vestibular, com certeza, a gente tem bons resultados, a gente tem boas avaliações, a gente atinge universidades no exterior, mas é para além disso. Isso é importante, isso é fundamental, porque estamos falando do sonho dele, mas existem outras coisas na vida que também são importantes, que tem que caminhar junto com isso. A poesia, a beleza, tudo isso faz parte, né? Essa construção do sujeito, ela é muito importante. Já Marcos, olhando para esse apoio na construção, né, do projeto de vida desses jovens, mas para além disso, quais que são as outras ações que a Pastoral Marista desenvolve? Nos colégios humanistas, as pastorais, então, aí especificamente o núcleo de pastoral, ele tem muitos projetos, alguns que são em comum com todos os colégios maristas e alguns que dentro da realidade da escola se atende àquela demanda específica, né. Eh, é importante que todos eles passam, então, tem um projeto que se chama Acolhida, por exemplo. O projeto Acolhida é um projeto de musicalização, um projeto de algumas danças, algumas dinâmicas com as crianças que são menores, com infantil e anos iniciais. Esse projeto não é sobre acolher no sentido de recepção do aluno na escola. É como ele se acolhe como pessoa e como sujeito. É como quem ele vai dançar, e aí a gente que olha de longe fala, mas eles só estão dançando. Não, eles estão interagindo, ele está quebrando a timidez que ele está aprendendo a se expressar, ele está olhando para o outro, e independente de quem é o outro, ele está dançando junto. E veja como esse elemento vai impactar lá na frente. É quando eu ensino para o estudante, as palavrinhas mágicas lá na infância, que a gente usa essa expressão, é eu ensinar para ele lá no ensino médio de que essas palavrinhas mágicas não perderam a magia, né, porque parece que em algum momento há algum corte nesse sentido. Então, quem de nós adultos já passou por isso, por exemplo, de ouvir "eu te perdoo e tu me perdoas", sabe o quão mágico isso ainda é. Então, como que essas palavras mágicas vão fazer nossa transposição lá para o futuro. Então, a contação de história, essas atividades todas, elas têm um porquê, ela tem uma intencionalidade. E aí tem 2 projetos especiais a nível de Marista Brasil, que são bem importantes, que é o voluntariado e a Pastoral Juvenil Marista. Pastoral Juvenil Marista é um foco de amadurecimento na fé, de um olhar atento para o mundo, para a sociedade, para a sua família, eh, um caminho que se faz junto com essa estrutura acadêmica e pedagógica, e o voluntariado, porque quando falamos de projeto de vida, há estudantes que no seu projeto de vida querem construir também um projeto de sociedade. Eles não estão pensando só neles, eles estão pensando numa sociedade como um todo. Então, no meu projeto de vida, eu quero considerar outro. Então, quando eu faço uma visita a um hospital e eu visito aquele hospital, eu não quero, não é só sobre decidir ser médico, uma enfermeira, um enfermeiro, uma médica ou não. É sobre o que a história daquela pessoa que eu conheci naquele ambiente me diz e o quanto essa troca ela é importante para a construção de quem eu sou também. E aí isso me ajuda na minha caminhada. E já Marcos, para aquele ouvinte, pai, mãe, responsável, alguém que tem, criança, adolescente, jovem na família e se interessou por saber mais, por de repente entender como é que funciona, né, esse trabalho, essa formação. Como que pode fazer para conhecer mais? Qual que é a tua indicação? Para conhecer mais dos nossos colégios, eu acho que nada melhor do que a visita presencial, então, pelo site colegiosmaristas.com.br, tanto pelos telefones de contato, a gente tem a possibilidade de fazer essa visita, com a nossa central de relacionamento, que vai receber, que vai acolher, que vai apresentar toda a escola e, ao apresentar a escola, um pouquinho desses valores e dessas, possibilidades que a gente vinha falando, né. E é uma escola que
aberta a todos, então traz a sua dimensão de confessionalidade, mas também essa confessionalidade é a nossa forma de ser e de acolher, inclusive aqueles que não necessariamente comungam da mesma religiosidade. Eu queria aproveitar que a gente tem ainda um tempinho para perguntar qual recado você deixa para quem ouviu aí essa conversa até aqui e se interessou pelo assunto, Jean Marcos. É um convite a olhar para esses alunos e alunas, para esses adolescentes e jovens como eles são, identificar neles as potencialidades, as belezas que eles têm, dar espaço para que sejam protagonistas, corrigir quando necessário, mas é entender que momento que eles estão da vida e principalmente para nós adultos, que nós não estamos no mesmo processo histórico, que nós não temos as mesmas experiências e eu, hum, eu não faço parte daquele quórum que diz que o adolescente não tem mais jeito e que o jovem está perdido. Nós acreditamos no poder transformador da educação e no poder transformador da juventude. Eu tenho certeza que se a gente criar recursos, oportunidades e possibilidades para esse estudante se desenvolver, nós vamos ter uma sociedade consequentemente melhor. Então, às vezes a gente está preocupado mais com esse futuro de o que queremos para essa sociedade. Eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho para o nosso estudante, para o nosso jovem e ajudá-los junto com eles a construir essa sociedade que a gente tanto deseja, né? A gente tem uma expressão que a gente utiliza que é civilização do amor. Nós acreditamos muito nela e é um pouco disso que nos faz fazer o que fazemos. Jean Marcos, obrigada pela companhia nessa conversa, pela presença aqui no estúdio da CBN. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a vocês. E eu agradeço também você, ouvinte, e reforço. Você encontra mais informação sobre tudo que a gente conversou aqui, também sobre os próprios colégios maristas, sobre essa filosofia e essas práticas que a gente discutiu no podcast de hoje em colegiosmaristas.com.br. Esse foi o Identidade Marista, parceria dos Colégios Maristas com a CBN Curitiba. Um grande abraço e até a próxima. CBN, a rádio que toca notícia.